Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se alguns instantes. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele daria para a gente ficar aqui horas, ainda que fosse para matar saudades, comentando aqui, porque tem elementos extraordinários. E já começa assim, provocativo. Naquele tempo, Jesus saiu de casa. Então, hashtag Jesus saiu de casa. Vai espalhar todas as redes sociais. Saiu de casa. Saiu de casa e o que ele fez? Uma grande multidão se reuniu em torno dele. Uma grande multidão, 1,5 metro de distância cada um, claro, em torno dele. Quando ele percebeu que a multidão era tamanha, que fez ele? Ele foi para uma barca, manteve uma certa distância e ali sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. Era o mar da Galileia, que não é propriamente um mar, mas um lago, que funciona como um anfiteatro, e ele ali sentado e começa a ensinar. E já aqui tiramos uma lição. A igreja é o lugar para onde acorrem as multidões, não para serem contaminadas, mas para serem curadas de todos os males e enfermidades. Foi a partir da igreja que surgiram as primeiras obras de caridade, hospitais, leprosários, aqueles que eram colocados à margem, dos quais ninguém queria se aproximar, esses se aproximavam da igreja, e dessa igreja sempre se aproximou. E não pode ser diferente assim nos dias de hoje. E Jesus ali começa a ensinar. Que lição que vamos tirar desse evangelho de hoje? Já na primeira leitura, que é o profeta Isaías, vai dizer: isto diz o Senhor, prestai atenção, assim como a chuva e a neve descem para cá, de lá e para lá não voltam, mas vêm antes irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar, dar semente para o plantio, para a alimentação, ou seja, vem do céu, porque para os povos semitas a ideia da chuva ou mesmo da neve era uma forma de indicar a ligação entre o céu e a terra. Por isso, quando havia carestia, eles tinham como significado de que a terra e o céu estavam desligados. Quando caía a chuva, significava dizer que o céu e a terra estavam unidos. Este é o sentido. E vem no final esta linda explicação: assim, a palavra que sair de minha boca, isso quem diz é o próprio Deus, não voltará para mim vazia, mas antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Ou seja, a vontade de Deus é irresistível. Se Deus quer, acontece. A vitória dele, Deus nosso Senhor, é irresistível. Ninguém é capaz de resistir a essa vitória. Ninguém é capaz de impedir a vitória de Deus. Deus enviou uma palavra, ele tem uma intenção, e a intenção dele é produzir determinado fruto, e vai produzir os efeitos que pretendi, como diz o texto sagrado, ao enviá-la. Ninguém é capaz de impedir. O salmo responsorial, oxalá pudéssemos todos cantar: a semente caiu em terra boa e deu fruto. Que nós sejamos essa terra boa, onde a semente da palavra de Deus caiu. Por isso, voltando ao Evangelho, nós temos aqui o eixo da nossa meditação desse 15º domingo do tempo comum. Jesus saiu de casa. Saiu de casa, subiu na barca e começou a ensinar. Haviam várias barcas, porque o mar da Galileia é muito piscoso e muitas barcas ali haviam. Mas numa só barca Jesus estava. Essa é a primeira lição: observar em qual barca Jesus está e prestar atenção. Ele só está em uma, não está em várias. Segundo, ele sai e ele começa a ensinar em parábolas, e a parábola dele é do semeador. Saiu o semeador semeando a semente, a sua semente, a semente dele, não é outra semente, e foi jogando assim a mãos cheias, sem fazer muito cálculo, como normalmente os semeadores fazem, porque não vai desperdiçar semente, mas ele não faz assim.
porque ele sabe que uma vez que a semente sai das mãos dele, produz o efeito que ele quer. Nada pode impedir a vontade de Deus. E ele começa a jogar as sementes. Joga e as primeiras caem fora do caminho. E aí já vi um segundo ponto da nossa meditação. Neste período de quarentena, em que ainda estamos dentro dele de alguma forma, já começou a flexibilizar, graças a Deus. Entretanto, neste período em que passamos, nós podemos observar que recebemos a palavra de Deus de alguma forma, através das redes sociais, etc., mas também recebemos outras palavras, também escutamos outros pastores. E qual foi o que escolhemos? Este é o exame de consciência do dia de hoje, porque quando a semente é jogada fora, não faltou aqueles que dissessem: fiquem à margem do caminho, esperem as coisas acontecerem e procurem aproveitar. Tire férias da fé, já que não podem mais estar frequentando as igrejas. A palavra de Deus foi entregue e não produziu fruto. Ele continuou semeando e jogou as sementes e caiu em terreno pedregoso. São superficiais, como ele mesmo indicou, porque a semente produz algum iniciozinho de planta, vai crescendo, logo depois sufoca e o sol seca. São aqueles que não passam pelas provas. E essa foi uma prova não pequena. Por outra, a semente cai mais um pouco, ele adianta um pouco o seu caminho e a semente cai no meio de espinhos. Os espinhos, ele mesmo explica, são as preocupações com as coisas do mundo, as riquezas, um coração dividido. E todo coração que se divide sempre termina mal. Não se pode dividir o coração. Coração inteiramente entregue a Deus e não as preocupações do mundo e da riqueza. Quantas pessoas nesse período aproveitaram para pensar: o que eu devo fazer para ganhar mais? Eu preciso me reinventar. Era a palavra de ordem, é ainda a palavra de ordem. Vou me reinventar para conseguir produzir mais. Não, você deveria procurar se converter para procurar dar mais a Deus nosso Senhor. Procurai o reino de Deus e sua justiça, e todo mais vos será dado por acréscimo. Esses que se dividiram, os espinheiros sufocam e não produziram fruto. E por fim encontrou um terreno bom. E esse terreno bom produziu 100, 60 e 30 por um. Oxalá sejamos nós. Mas se não somos nós, porque ou estivemos à margem, ou estivemos no meio das pedras, ou no meio dos espinhos, o que fazer? Desesperar? Nunca, porque Jesus saiu de casa à nossa procura. Enquanto estávamos em casa, ele estava fora, à nossa procura. Nós que somos devotos de Nossa Senhora, temos essa certeza de que, pedindo o auxílio dela, se estamos fora do caminho, ela nos arruma um jeito de colocar no caminho certo. Se temos pedras, ela retira as pedras. Se estamos no meio dos espinhos, ela retira todos os espinhos para que nós sejamos capazes de produzir o fruto que Deus espera de todos e cada um de nós. Por fim, meus queridos irmãos e irmãs, a carta de São Paulo aos Romanos. Eu entendo, irmãos, que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada a nós. É também a imagem da semeadura, uma palavra de esperança. São Paulo, ele prevê aqui de modo misterioso que a criação toda está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, etc. E ele vai dizer que sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como em dores de parto, e não somente ela, mas também todos os primeiros, aqueles que vão dar os primeiros frutos do Espírito Santo. E aqui vem, ele levanta a ponta do véu, a criação geme. Portanto, estamos esperando dias melhores. Que dias melhores serão esses? Dias que serão concedidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo começou esses dias quando, unido a Nossa Senhora, gerou o Verbo de Deus. O Verbo de Deus se fez carne, habitou entre nós, obra do Espírito Santo e de Maria. E obra do Espírito Santo também será a nova geração dos filhos e filhas dela no mundo inteiro. Filhos renascidos pela graça, num reino que foi prometido por ela em Fátima. Por fim, meu imaculado coração triunfará. No momento em que forem cumpridas
as promessas que são contidas naquela oração que a igreja reza há tantos séculos: enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Quando esse Espírito for enviado, em conjunto com Maria Santíssima, cooperando com ela, ou ela cooperando com o Espírito, melhor dizendo, quando isso acontecer, novos filhos e filhas haverão de nascer, e aí vai se realizar o cumprimento desta promessa. E uma vez que Deus nos prometeu, voltamos ao tema do início da nossa meditação. Uma vez que a palavra de Deus veio, ela vai cumprir o seu fruto, o seu efeito, e nada será capaz de impedir. Portanto, hoje, mais do que nunca, é uma missa de esperança. Mais do que esperança até, é uma missa de certeza de vitória. A palavra de Deus vem e vai produzir o seu efeito, e ninguém será capaz de impedir. Com muita confiança, devemos nos aproximar de nosso Senhor, tendo a certeza: se vocês estavam com saudades de comungar, eu posso lhes garantir uma coisa: Ele desejava muito mais do que todos vocês juntos, porque Ele é quem tomou a iniciativa de vir nos visitar, porque antes que vocês chegassem aqui, naquele dia, Jesus já havia saído de casa, porque Ele foi ao nosso encontro. Ele quer ter-nos junto dEle para realizar uma grande promessa. Que Nossa Senhora nos alimente com essa esperança e nos dê essa certeza de vitória, e que o Espírito Santo haverá de renovar toda a face da terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.